Salve corredores! Está começando para vocês que assistem aqui pela web mais um comparativo do programa Fôlego, mais uma chance que você tem de conhecer ou botar na balança ou entender qual dos dois modelos funciona melhor para você. Bom, quando eu fiz o review deste cara aqui, que é o Cloudsurfer 2 da ON, eu falei abertamente no review que, para mim, a grande concorrência deste tênis era com o Rebel V4 da New Balance. Modelo que ganhou os corações dos corredores brasileiros em 2024, se esgotou da prateleira, né? Você não encontrava mais, e agora a New Balance trouxe uma nova remessa, então você está encontrando agora o Rebel V4 para vender em novas cores, etc. Por que eu falei que esse tênis aqui brigava diretamente com o Rebel V4? Por conta da sensação de corrida. São dois calçados da mesma prateleira, são dois calçados pau para toda obra, de duas marcas do mesmo status, né, do mesmo patamar hoje. São calçados que se encaixam na linha de calçados de cada uma das marcas no mesmo lugar, né, pau para toda obra, mas que é bem leve, que tem uma sensação de corrida bem dinâmica, muito mais voltado para o dia da performance do seu treino intervalado e menos para o seu dia da rodagem, mas que atendem corredores em treinos variados. Então, a minha sensação de corrida fez eu colocar exatamente na mesma prateleira, em equivalência de condições, esses dois tênis. Então, vamos ver qual deles é melhor, cara. E hoje, eu já sei o resultado dessa eleição, né, óbvio. Eu vou abordar no final deste vídeo algo muito importante, que é a impressão pessoal de cada um em relação ao seu tênis. Bom, se você não me conhece, eu sou Gustavo Maia, este aqui é o programa Fôlego, e hoje a gente vai botar para brigar esses dois caras aqui. Quem será melhor? O Cloudsurfer 2 da ON ou o Rebel V4 da New Balance? Tá valendo? Roda a vinheta. Vamos, cabedal. Bom, o cabedal do Rebel, cara, é o Phantom Fit. Já te falei isso algumas vezes, que pra mim é um dos sistemas de cabedal mais bem construídos, né? E a New Balance acertou demais com esse cabedal aqui. Colar com muito pouco preenchimento de espuma, mas com bom fechamento, né? O que permite um conforto suficiente para você fazer suas rodagens, mas também não acarreta em aumento de peso. Perfuros com ilhoses, uma amarração muito legal. O tênis tem muito refletivo aqui no N da New Balance, na parte interna também o N é menor, mas com bastante refletivo. Você percebe que o acabamento do tênis é impecável, a respiração do tênis também é fantástica. Aqui na ON, quando a gente fala de cabedal da ON, cara, é um negócio que, assim, desperta paixões em mim, cara, porque eu acho a ON faz um acabamento tão perfeito, mas tão perfeito nos seus tênis, que é aquele tênis que você coloca o pé dentro e é impactante fazer isso, porque você percebe que foi muito bem pensado, muito bem trabalhado. No Cloudsurfer 2 a gente tem mais preenchimento de espuma, tanto no colar quanto na língua, e isso ajuda o tênis a te dar mais segurança e conforto para as rodagens mais longas. E a gente tem bastante espaço no toe box, também temos bastante espaço no toe box no Rebel, mas aqui no Cloudsurfer a gente tem mais espaço no toe box. Um ponto que talvez diminua um pouco a minha percepção é o sistema de amarração, que eu acho desnecessário, esse sistema de amarração da ON com esses passadores na parte da frente, mas o próprio passador que existe aqui no ponto final de amarração permite que o tênis funcione mesmo sem a existência de um furo extra, e isso para mim é sempre muito legal. O conforto interno do clutching, a maneira como ele abraça o seu calcanhar, deixa o tênis mais seguro no meu pé do que o cabedal da New Balance. Apesar de ser um cabedal fantástico aqui, eu vou dar ponto para ON, porque os suíços fazem cabedal como ninguém. Entressola. Bom, aqui a gente tem no Rebel V4 a gente tem o Fuel Cell, que você já sabe, eu já falei isso abertamente várias vezes para todo mundo ouvir. Eu acho que a New Balance errou um pouco a mão no Fuel Cell, ele ficou macio demais. Como este tênis aqui não trabalha com nenhuma placa, com nenhuma estrutura, a sensação que eu tenho, apesar dele ser bem largo, é que ele falha um pouquinho na estabilidade por conta da maciez exagerada da sua entressola. Aqui no Cloudsurfer 2 a gente tem o Hyliion, que está numa nova composição. A tecnologia CloudTec Phase também ajuda a sensação de corrida e a transição. Para mim, né, ponto de entressola também vai para o Cloudsurfer 2. 2-0 para ON. Solado. Bom,
o Rebel, cara, ele trabalha com mais borracha injetada do que a gente tem aqui no Cloud Surfer 2. Vai mais profundo aqui no arco do pé, mais profundo no meio do pé, vaza menos material do que vaza aqui no Cloud Surfer 2. E uma outra coisa que a gente tem que perceber, a camada de borracha injetada que a gente tem no Rebel, ela é bem mais grossa do que a camada de borracha injetada que a gente tem no Cloud Surfer 2. Então, além de ter mais aderência, além de te dar mais contato com o solo de borracha injetada e proteger mais o material de entressola, você tem aqui mais aderência do que tem aqui. Então, para mim, é ponto de solado, é ponto para o Rebel. Vale lembrar que é importantíssima essa proteção de borracha injetada, porque este material de entressola se desgasta muito, porque ele é muito mole. Então a New Balance fez certinho ao proteger esse material de entressola. Aqui no material de entressola da ON, ele é mais firme, tá? Então ele é menos mole, precisa de menos proteção. Ainda assim, no quesito solado, eu vou dar ponto para New Balance. Peso! Bom, cara, é difícil bater esse cara aqui. Muito difícil. O que está chegando mais perto desse cara aqui é o Mizuno Neo Zen, que está aí na casa de 240 gramas. Esse tênis aqui pesa 225 gramas, cara. Pau para toda obra com peso de tênis de performance. Então, impossível bater esse cara. Bom, o Cloud Surfer 2 pesa 258 gramas, então 23 gramas a mais, ponto para New Balance. Preço, bom, este cara foi lançado por R$ 1.199, no Pix você encontra alguma coisa de desconto, fica na casa dos R$ 1.130, vou deixar o link aqui embaixo, aliás, preço é um negócio que se atualiza toda semana, então sempre que eu estou gravando o vídeo, esse intervalo entre a gravação do vídeo e o dia que o vídeo vai para o ar, tem mudança de preço, então eu vou deixar aqui embaixo, você confere o preço, mas R$ 1.199 preço de lançamento, R$ 999 o preço de lançamento, e hoje você encontra esse tênis na casa dos R$ 850, mais um ponto para New Balance, para o Rebel V4. Drop, bom, Cloud Surfer 2 trabalha com 9 mm de drop, ele tem mais stack high, tá? E isso é importante a gente salientar. Então a diferença entre a parte de trás e a parte da frente, no drop do tênis, 9 mm. Enquanto aqui no Rebel, com menos stack high, né? A diferença entre a parte de trás e a parte da frente, o drop de 6 mm. Você sabe, não escondo de ninguém, o drop ideal é aquele drop que fica entre 4 e 6 mm, ponto para New Balance. O ajuste. Bom, o ajuste do tênis é aquela história, né? Não pode sobrar na frente, não pode sobrar nas laterais, não pode sobrar no arco do pé, você tem que ter um bom encaixe de clutching, né? de contraforte para proteger e dar uma transição mais legal para o seu pé. Se a gente avaliar que esses dois tênis foram feitos para ser um pau para toda obra, são tênis feitos para vários tipos de treino, tá? O ajuste da ON é um ajuste mais competente. Por quê? Porque ela vai te dar mais suporte, mais estrutura quando você pensa no seu treino mais longo, tá? E ao mesmo tempo não se torna um tênis inviável para treinos rápidos, intervalados, treinos de velocidade. Enquanto aqui no Rebel a gente tem um ajuste muito bacana para os seus treinos intervalados e para os seus treinos de velocidade, no meu entender, falta um pouco de ajuste quando o assunto é treinos longos, porque nos treinos longos você quer mais estrutura do tênis. Então, a sensação que eu tenho do ajuste da New Balance é que, principalmente neste tênis aqui, falta um pouco de suporte quando o assunto for treinos longos. Então, no quesito ajuste, são dois ajustes impecáveis, tá? São assim, não sobra na frente, não sobra dos lados, não sobra no arco do pé, não sobra atrás. Mas a contenção, a estrutura, principalmente para os treinos longos deste tênis, para mim é mais eficaz, tá? Então no quesito ajuste, eu vou dar para o Cloud Surfer 2. Sensação de corrida, aí a gente entra num quesito que é muito pessoal, né, cara? Por quê? Porque o Rebel, como eu te falei, trabalha com material de entressola que é bem macio, tem muita gente que é apaixonada por esse sistema de amortecimento mais macio, cara. E no meu entender, pra mim, a sensação de corrida do Cloud Surfer 2 é mais gostosa porque tem um material de entressola que é um pouco mais reativo, mais dinâmico. Eu não gosto de material de entressola macio demais. Se você for do tênis maciozão, você pode ir no Rebel sem medo de ser feliz, porque a sensação de corrida dele é mais mole mesmo. Agora, pra mim, o Cloud Surfer 2 funciona melhor porque a sensação de corrida dele é mais dinâmica. Então, apesar de ser um tênis mais pesado, né, quase 30 gramas mais pesado do que o Rebel, a sensação de corrida que eu tenho com ele é uma sensação de corrida mais dinâmica do que eu tenho usando o Rebel. Como você viu, assim, aqui nos meus quesitos deu empate, cara. Mas acho que fica bem claro para você
quando assiste esse tipo de vídeo, como é importante a tua percepção. Então, os quesitos técnicos que eu expus hoje aqui, todos eles foram para o Rebel. Peso, Rebel. Drop, Rebel. Preço, Rebel. Então, se você for pensar nos quesitos técnicos, às vezes um tênis é melhor do que o outro. Só que a sensação de corrida, a sua impressão em relação à entressola, em relação ao ajuste, em relação à sensação de corrida, a sua impressão é muito importante. Então, quando eu falo as minhas impressões sensoriais, elas dizem respeito à minha corrida. E pode ser que para você as suas impressões pessoais, né, favoreçam, por exemplo, hoje favoreceriam o Rebel ao invés do Cloudsurfer. Mas isso é sempre muito pessoal. Bom, espero ter contribuído com a minha impressão sensorial e que isso te ajude a fazer uma boa escolha. Espero que você tenha gostado. Sexta-feira tem Testamos. A gente se vê lá. Abraço para você. Tchau.